O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou o seu Big Beautiful Bill, com cortes sociais, aumentos militares e foco em isenções fiscais, aprofundando sua agenda e dividindo até mesmo a base republicana. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. And our country's had so much to celebrate this Independence Day. As we enter our 249th year, America is winning, winning, winning like never before. In a few moments, we're going to make official the greatest victory yet when I sign the one big, beautiful bill. Faz tempo que a gente não fala do Trump, eu acho, né? A gente falou da guerra, o Trump entrou mais ou menos, mas enfim. Faz uma semana que a gente não fala. É um recorde. Não, mas do governo Trump Sim, mesmo, faz não, tempo que a gente não tá fala. enchendo, né? E depois da questão das tarifas, o tal do Big Beautiful Bill acaba acendendo aí, a mídia toda falando, né? Acendeu um sinal vermelho aí. Essa semana as exportações americanas já foram mais baixas, enfim, tá todo mundo preocupado do aumento da dívida pública americana, né? Uma proposta longe, né? Da política republicana normalmente. Não só da política republicana, mas é o grande teste do Make America Great Again. Porque quando a gente fala, né, mas e as tarifas do Trump, isso não é uma medida polêmica, não é um teste, sem dúvida, só que isso está no portfólio do MAGA. Agora, esse corte de gastos, que é o que o Financial Times está chamando de Robin Hood ao contrário, em que os cortes na Previdência Social vai acarretar uma diminuição de renda em 2,3% da parcela mais pobre da população, ao passo que a 1% mais rico vai ter um incremento de 2,1%. Ou seja, é essa lei Robin Hood ao contrário. E por que eu falo que é o primeiro grande teste do Make America Great Again? Porque o Trump está batendo num grande eleitorado que ele conquistou, que é a classe trabalhadora. Ele conquistou votos do Cinturão da Ferrugem, foi decisivo para a eleição dele, e sem contar o Sul, né, os rednecks, essa classe trabalhadora votou nele, está com ele, e esse vai ser uma medida de corte de gastos em saúde, educação e previdência social principalmente, que é um teste para esse eleitorado dele. Mas eu fico pensando, cara, o eleitorado Union lá, das montadoras, aquela coisa toda, né? Eu acho que é até um pouco mais afetado, mas a galera white trash... Tá tão afetada que... Não, é porque questão eleitoral, eu acho que a isenção de impostos que vai ser aberta vai ficar elas por elas, sabe? Não, O cara vai pagar menos imposto, então X, assim, se não tem o Medicaid, ele nem vai ficar sabendo, eu acho. Não, e outra, isso não tem perda. Se tiver o Stalin no Partido Republicano contra o Democrata, eles votam no Stalin. Eles são republicanos até o último fio de cabelo. E tem também a questão, assim, eu acho que cortar imposto de rico e aumentar gasto militar é um pouco uma tendência do Partido Republicano. Eu acho que nesse sentido não difere muito do que outros republicanos fizeram. Claro que eu acho que a extensão do corte é muito mais sentida, até porque a gente está falando de uma revisão interna de política tarifária nos Estados Unidos de maneira bem acentuada, e isso já complementa um pouco o que foi o primeiro mandato do Trump, né? Mas assim, ler os principais pontos do texto, você entende um pouco como o Trump pensa a política doméstica e como esse texto talvez seja a melhor carta de intenções do que ele visa gastar mais e menos, né? Porque ele está tendo vários cortes em política previdenciária, assistência social, e está direcionando boa parte desses recursos para o aumento de recursos voltados para o controle da imigração. Isso conjuntamente ao aumento, ampliação dos gastos das Forças Armadas, que já tem atuado nas fronteiras, principalmente com o México ali, né? Então, a impressão que eu tenho é que ele justifica essa revisão um pouco mais acentuada no orçamento para falar que ele está cumprindo a grande promessa de campanha dele, que é o controle imigratório, né? E eu acho que isso atinge diretamente o eleitor do Sul, em especial, né? O cara que votou no Trump votou, entre outras razões, e a gente até comentou um dos nossos primeiros programas para falar da vitória do Trump, como muitos filhos de imigrantes veem com bons olhos essa política de controle de imigração. Então, acho que ao mesmo tempo que ele pode afetar trabalhadores sindicalizados, que talvez entendessem as políticas assistenciais como fundamentais para a reprodução da sua vida ali, eu acho que os cortes no programa de saúde, até um corte mais drástico no Obamacare, que foi muito difícil passar ali durante o segundo mandato do Obama, podem afetar diretamente esses eleitores. Mas eu acho que a longo prazo, a base do trumpismo tá... Goiás metafísico do Trump é a Flórida metafísica, entendeu? Eu acho que o novo Partido Republicano é o Partido Republicano da Flórida. E eu acho que essa política atinge diretamente esse novo Partido Republicano. Então, é isso que o Financial Times descreve, como essas políticas
políticas afetam direto. Não chega a ser um tiro no pé, mas é um pouco equivocado essa aprovação de lei. Não é que às vésperas, mas o tempo tá tão acelerado que é perto de uma midterm, né? Uhum. E o Financial Times faz isso muito bem num artigo. Ele fala assim, o paralelo mais próximo é com a tentativa do Bush de privatizar a Previdência Social. Pouco tempo depois, a base republicana dele diminuiu consideravelmente nas midterms, né? Isso aconteceu com o Trump, os cortes do Obamacare também, perdeu a maioria. Uhum. Mas é gozado porque quem era o... Não o principal é o Trump, né? Mas o First Buddy tinha essa cara de renovação, de refundar, era o Musk, né? Que é o cara que é contra isso, assim, veementemente contra a Big Beautiful Bill, né? Mas, por exemplo, o Peter Thiel e outros nomes continuam, Sim. ainda que teve uma crítica conjunta, etc e tal, mas continuam ali. E o Steve Bannon, ele não é representante da Flórida metafísica, né? Ele é representante da Virgínia verdadeira, né? Eu tô gostando, né? Que a gente tá criando um A gente tá novo. criando metafísica em todo lugar, né? Isso, A Baviera metafísica é a próxima. Exato. Mas ele é o cara do Make America Great Again, assim, é o MAGA em pessoa. É o cara que domina as redes ali, domina essa questão dos mais pobres. Não sei, eu queria saber um pouco do posicionamento do Steve Bannon. Não dê pitaco aqui, por favor, Steve Bannon, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Está convidado pro degrau da polícia. Tá acordado. Pelo amor de Deus, né? Entrevistar o Bannon e ficar falando loucura por 10 horas, né? Exato. A gente ia dando corda pro cara. Né? Até fui pesquisar. Ele deu uma entrevista pro Financial Times há 2 dias atrás e ele diz: Trump não vai sair. Ele vai estar na sua cabeça por muito tempo. Ele tá falando que acredita que o Trump disputará um terceiro mandato. Então o Bannon tá 100% ainda dentro do projeto. É que ele era o assessor político, né? Estrategista-chefe da Casa Branca durante o primeiro mandato. E ele, depois de sair do governo, ficou nessa função de mobilizar a direita fora da estrutura do Estado e tal. Eu acho que ele hoje talvez sirva mais como um nome significativo do que um operador na prática do Partido Republicano. Eu acho que o Trump já encontrou outros nomes ali que vão trabalhar mais o dia a dia da política, que eu acho que é a grande diferença do Trump de 2016 para o Trump de agora. Eu acho que o Trump de 2016 se surpreendeu em algum nível com a quantidade de trabalho que um Estado dá, em termos burocráticos mesmo. Assim, você precisa de gente para fazer muita coisa, e a maioria das pessoas que está ali tem uma funcionalidade muito diferente da proposta de refundação do Estado americano como o eleitor trumpista vê, né? E eu acho que nesse sentido ele veio muito mais preparado em termos de equipe, de novo. Não é um elogio à equipe ou às políticas, mas eles já estão muito mais prontos, né? Eles já chegaram com um plano. É muito diferente do estágio de assimilação que um monte de neófitos deve ter tido em 2016. Agora ele já tem experiência administrativa não só no Poder Executivo Federal, mas nas instâncias estaduais, né? Como a gente falou, o Partido Republicano funciona sob base trumpistas. Então você vai ter potenciais operadores em vários estados, espalhados por diversas cidades, enfim. Então os correligionários já estão muito mais adaptados a essa nova realidade política e como operar dentro desse contexto. E eu acho que essa é a grande diferença, por isso a celeridade do ritmo das reformas do Trump e por isso que elas espantam, porque não teve esse período de adaptação. E em 16 teve uma lentidão para entender o que era o governo, o que ele deveria fazer, e aí já foi um pouco tarde demais, ele perde o controle das midterms, e aí tem a pandemia em 2020, então ele é atravessado por vários contextos mais delicados. Agora ele parece mais seguro no cargo. Claro, política não é futurologia, é possível que ele perca o controle de uma das casas nas eleições de meio de mandato, isso mude a composição de forças internas nos Estados Unidos para que os democratas consigam fazer o governo dele sangrar mais nos últimos 2 anos e tornar a sucessão do Donald Trump mais difícil. Mas a grande vitória do Trump é que ele pegou um partido fundado no século XIX e refundou sobre suas bases. E isso é, em termos políticos, muito significativo. É o partido dele. Em 2016, ele venceu num partido que ele era minoria. Hoje ele venceu sendo o partido. É outra relação, outra composição de forças interna e essa tendência de se aprofundar nos próximos anos. A gente vai ver candidatos de linha trumpista, mais ou menos próximas políticas dele, mas dentro do mesmo horizonte político, representando os republicanos em todas as instâncias eletivas. Né? Pô, é engraçado isso aí que você falou da Flórida, né, cara? Porque o seu principal antagonista
tanto em 2016 quanto agora, nas primárias republicanas, era o Jeb Bush, Sim. da Flórida também. E o outro era O o DeSantis, né? DeSantis. O DeSantis, é verdade. Mas o Jeb Bush representa, até por ser Bush, né, um antigo partido republicano. O antigo Partido Republicano. Mas também parece desgastado, né? Tanto que parte da família Bush apoiou a Câmara. Sim, sim. É isso, a oposição democrata é tão desmobilizada, mesmo assim ele tem chance, né? Os democratas perderam e ainda não entenderam por que perderam. E eles não entenderam por que perderam em 16. É. Então, a confirmação da derrota na última eleição só aprofundou a crise interna do partido. Né? Pô, cara, mas sabe uma parada? Isso é uma coisa que eu venho pensando. Até entra um pouco no bingo do programa da crise dos incumbentes, né? Que o Lucas sempre traz e tal. E eu fico pensando assim, o que materializa de verdade, sabe? Existe o eleitor enraizado, que ele vai votar no republicano ou no democrata, seja quem for. E talvez existe o eleitor do Trump, que vai votar no Trump se ele for republicano ou não. Uhum. Então a gente tá mirando no meio eleitoral. Um meio eleitoral ali que vai fazer 1 a 5% ali que vai fazer a diferença, certo? Mas o que de verdade mobiliza esse tipo de eleitor do meio, sabe? Ele me parece uma figura tão oculta dentro das métricas que a gente faz, que eu fico pensando da dificuldade de lastrear esse tipo de eleitor, sabe? Então, por exemplo, nessas políticas aqui, mas a gente pode falar que também crescimento de dívida pública foi uma coisa que acabou rolando nos democratas também, e rolou em governos republicanos em outro momento também. Aí crescimento militar, basicamente todo governo americano faz um crescimento militar, né? Sim. Questões de programas sociais que o Trump tá cortando, eu não sei até que ponto isso materializa em eleitores que possam ter ou não É conhecimento. uma coisa assim que o Lucas falou no último episódio que eu achei fundamental a importância. Os tempos são outros, né? O presidente, ele é eleito impopular. O que quer que ele faça, ele sempre vai ter uma parcela da população que vai ser contra ele. Uma parcela grande da população. O problema da BBB, da Big Beautiful Bill, é que menos de 30% do eleitor apoia isso. E tem toda essa questão. A coisa do Musk, isso aí é secundário. O cara já tá fora do governo, vai formar um partido a lá Kanye West, assim, e não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Nunca dá em nada. Nunca dá em nada, exato. Não. Mas o problema tá no corte da Previdência Social. E pro Trump, assim, tá impopular ou não, ele não acredita, toma, como vocês falaram num programa, ele gosta de tomar decisões de última hora, Sim. né? E tudo que ele faz é big effort, great job, sempre fala nessas palavras, só que é mais ou menos isso de lidar com o risco e com a incerteza. Parece que o tempo todo ele e o cara do Tesouro, o Scott Bessent, eles sempre lidam com a incerteza, assim, ou o cálculo de risco deles é muita especulação, achando que tá trabalhando com risco, eles na verdade estão trabalhando com a incerteza. Porque se a gente pensar, por exemplo, a política das tarifas. Tarifa por si só não gera grandes problemas, né? Porque você, sei lá, você tem a tarifa X para tal país ou para tal produto e o mercado sabe que aquela é a tarifa X pela justificativa Y e tudo bem, essa conta vai ser feita no final. Agora, o problema das tarifas do Trump é que elas sobem e aumentam a cada mês, né? E ninguém sabe qual é a justificativa real delas, até quando elas vão durar e qual que vai ser o número verdadeiro da tarifa. Então, enfim, isso gera incerteza, isso gera problema de mercado, né? Mas eu falo mais no sentido que nem você falou, pô, isso é a instalação do projeto MAGA de verdade. Tipo, não era exatamente isso. O Trump não foi eleito para refundar a forma com que os Estados Unidos se organizam. Sim. Então, a partir do ponto que ele refunda, e isso, claro, é uma aposta, não é isso mesmo, quer dizer. E aí é que eu fico, tipo, o eleitor votou nisso. Como é que agora ele pode estar descontente? E eu fico com a impressão, a gente tá falando de mobilização do eleitor, teorema do eleitor mediano, e os economistas do Twitter ficarem muito empolgados. No caso dos Estados Unidos tem uma questão de mobilização, porque o voto é facultativo, né? Então, pensando em eleições de meio de mandato, você precisa mobilizar o seu eleitor em potencial a ir num dia útil e votar, depositar seu voto. Muito diferente do caso brasileiro. Claro que o voto no Brasil também tem uma certa facilidade na hora de você justificar, mas ainda assim é visto como um dever, como uma obrigação. Então, mesmo com o número de abstenção em franco crescimento, você ainda tem uma participação maior. Mas no caso dos Estados Unidos, você tem que ter uma mobilização. Você precisa entender qual é a sua base eleitoral e convencê-los de que você é o melhor representante dos seus anseios. E muitas vezes os democratas republicanos perdem, além de uma popularidade do outro lado, por uma impopularidade dentro do próprio partido, eleições que são mais fragmentadas internamente, então você já venceu com algum desgaste, questões irreconciliáveis dentro da base, a gente sempre usa o exemplo da questão Israel e Palestina dentro da base do Partido Democrata, claro que é uma questão diminuta em termos ainda de eleitores absolutos, mas teve um impacto na campanha do Biden e da Câmara, e eu acho que essa questão de mobilização o Trump entende muito bem, e aí eu concordo com o que você falou, Guilherme, eu acho que o Trump tem o entendimento que ele foi eleito para refundar as bases dos Estados Unidos. E eu acho que existe essa expectativa
entre os analistas americanos, mas não só, de a régua que o Trump mede o mundo é do multilateralismo dos anos 90 e início dos anos 2000, e não é. Quer dizer, todas essas políticas não são voltadas para, entre aspas, agradar a The Economist, fazendo um link com o programa anterior. É justamente o contrário. Essas políticas propõem fundar uma nova forma de concepção da política no século XXI. E aí, de novo, eu não estou falando que essa forma é boa, nem estou endossando o que ele faz, mas me parece um entendimento muito claro de que, em termos propositivos, essa nova versão do Partido Republicano sobre a égide do Trump vai romper com esse passado dos republicanos e até dos democratas em termos de política internacional, em termos de reavaliação do Estado, em termos orçamentários. Então eu acho que ele entrega, e por isso que eu coloco como uma grande carta de intenção do que é o trumpismo, esse projeto de lei orçamentária, porque revela publicamente o que ele pensa em termos de política pública e o que ele pensa em termos de Estado. É reduzir imposto, é reduzir benefícios sociais, é aumentar controle de imigração, é tentar atrair indústrias para ir para os Estados Unidos, e aí vai entrar na política tarifária, que inclusive está completando a data aí da suspensão dos 90 dias, vamos ver o que vai acontecer. Então, assim, me parece um documento que explicita, e muito bom para cientistas políticos e historiadores analisarem, qual é a carta programática do Partido Republicano sobre a égide do Donald Trump. Ela está no orçamento de 2025, 2026 para os Estados Unidos. É isso. Este é o novo programa republicano e essas são as novas bases do Partido Republicano. E o eleitor escolheu isso nas urnas ano passado.